Olá! A Câmara analisa a criação de uma Lei Geral de Concessões. Uma comissão especial aprovou a maior mudança nas regras sobre o assunto desde os anos 1990, quando as concessões de serviços públicos ao setor privado ganharam espaço na agenda econômica do país. O texto consolida em um único documento as normas que tratam de concessões, PPPs e fundos de investimento em infraestrutura. A ideia é dar mais segurança jurídica e estimular investimentos privados. Para entender melhor o que muda e os impactos da nova lei, eu converso com os deputados Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, e Arnaldo Jardim, do Partido Cidadania de São Paulo, relator do texto aprovado pela comissão. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Começo perguntando ao relator, deputado Arnaldo Jardim, qual o senhor considera que é a maior mudança que traz esse texto? Primeiro, Daniela, isso não foi por acaso. Nós tivemos uma comissão que teve muita qualidade. Veja só o deputado Hugo Leal, que é uma pessoa experiente, considerada na casa, um grande especialista na área de infraestrutura, com muito foco na área de transportes, integrou a comissão e teve uma participação muito ativa. Esta comissão dialogou com a sociedade, com entidades que atuam no setor, dialogou com fundos de investimento e dialogou também com o governo. Então, é uma iniciativa do Legislativo, mas que traz essa marca de uma interação muito grande. No diagnóstico que nós fizemos, ficam claros ali os problemas. Primeiro, há umas zonas cinzentas que causam insegurança jurídica. Depois, procedimentos que muitas vezes atrasam o processo e que poderiam ser simplificados e desburocratizados. E uma terceira questão, que é a necessidade de dar muito mais agilidade, porque nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos de investimento em infraestrutura. E esses recursos existem para isso. Existem no Brasil, existem externamente. Nós temos, até com a diminuição da taxa de juros, recursos importantes dentro do país que deixam aquela atividade cômoda de ser rentista, dinheiro aplicado em títulos públicos e que buscam horizontes para poder investir. E o desenvolvimento, da onde que ele virá, Daniela, é uma coisa que nós discutimos muito na comissão, quer seja nos debates aqui em São Paulo, como nos estados. Um dos estados foi o Rio de Janeiro, onde o deputado Hugo Leal foi o organizador desse debate lá. Não virá a retomada do crescimento do aumento do consumo. As pessoas estão endividadas, baixos recursos hoje nas famílias brasileiras, nós não podemos esperar um incremento. Ele pode ser pontual, você tem uma expectativa de que tenha determinados momentos que cresça um pouquinho o consumo, mas não para sustentar um ciclo econômico. Investimento público, não temos. O orçamento da União foi aprovado por nós, um nível de investimento muito baixo, tá certo? Mesma coisa estados e municípios. Será de concessões desses investimentos é que faremos a diferença. Então isso foi o que animou. Pontos: segurança jurídica, regras para transferência de controle, sustamos, as concessionárias não poderão entrar mais em RJ, e o Hugo sabe muito bem disso, porque está especializado num projeto que está apresentando aqui na casa. Nós adotamos o procedimento de concessão simplificada, concessão por adesão, concessão que trata de 2, 3 temas ao mesmo tempo, integrando escala para se poder fazer, e demos um dinamismo também às debêntures para elas poderem alavancar investimentos. São alguns dos pontos de destaque do projeto. Deputado Hugo Leal, o senhor concorda? Esse é um caminho para a retomada aí do crescimento econômico, deixar de apostar no consumo e partir para o investimento em infraestrutura? Veja, acho que o Arnaldo foi muito feliz aqui nessa avaliação dele. Não é que a questão do consumo deixe de apostar, mas é que a questão do consumo está ficando esgotada. E repito, nós precisamos de grandes investimentos. E esses grandes investimentos, infelizmente, não virão com a aplicação, com a presença do poder público, cada vez menor a participação do poder público. Ela continua sendo importante. Eu continuo defendendo essa participação mais ativa do poder público no estímulo, na atração. Agora, o Arnaldo tem um perfil de uma pessoa conciliadora e ele tentou o esforço máximo aqui na comissão, nós chamamos lá da comissão das PPPs, foi exatamente tentar adequar. E a palavra
da atualidade é chamada segurança jurídica. E eu tenho, né, obviamente, não somos concordantes em todos os pontos, eu tenho alguns pontos que eu já tive a oportunidade de destacar, de falar, de manifestar, mas no cômputo geral avança-se muito. O que acontece aqui nessa casa é uma característica. Nós discutimos aqui, eu participei também da discussão do marco da lei de licitações, da atualização da lei de licitações, ela tem implicações nessa questão dessas discussões que nós tivemos. Inclusive eu tenho uma ponderação com relação à criação de algumas regras que são regras do processo específico, do processo licitatório, estão mencionadas nessa lei específica. Acho que é bom, mas acho que às vezes pode confundir, a gente tem que adequar esses textos, isso é importantíssimo, nós já tivemos a oportunidade de debater. A questão também do controle externo, eu tenho algumas visões que eu acho que o controle externo não pode atrapalhar, mas também você não pode excluí-lo, nós já discutimos essa controle externo seriam as agências, o Tribunal de Contas e as agências. Às vezes, o que tem acontecido, uma crítica muito feroz em cima do Tribunal de Contas, é porque, às vezes, as próprias agências não cumprem o seu papel. Eu falo isso crítico porque eu tenho atuação na Comissão de Viação e Transporte ao longo de anos, acompanhando concessões rodoviárias, ferroviárias, a questão aeroportuária, e já fizemos muitos debates sobre isso. E o que acontece é que essa lógica, né, o esforço que foi feito na Comissão Especial, e eu quero destacar aqui o papel do deputado Arnaldo Jardim e dos demais componentes, foi para tentar entregar para a sociedade algo que seja razoável, que seja exequível, né? Porque às vezes você pode fazer uma belíssima legislação que ela não terá aplicação. E por isso, e ela tem contornos com o próprio processo de concessão. E aí às vezes a pessoa pergunta, qual a diferença básica entre as PPPs, as parcerias público-privadas, e o processo de concessão? São muito próximos, muito próximos. Na realidade, o processo de concessão, ele é suscetível, quer dizer, ele é financiado pela tarifa, pelo pedágio, por alguma coisa que é pago pela população, pelo usuário. As PPPs podem ser pagos com recurso público, podem ter indenização, podem ter investimentos de recurso público. Por isso chama PPPs, ou parcerias público-privadas. Esse liame, né, nessas discussões, acaba levando algumas situações delicadas de como interpretar essa posição. E eu acho que o Arnaldo foi feliz na harmonização desses dois textos, na harmonização desse interesse. Como é que você vai oferecer à iniciativa privada, aos fundos, algo que seja razoável? Será através das parcerias público-privadas ou através de concessões? Quem definirá isso? O município, o Estado ou a União? Quer dizer, cada ente federativo vai manifestar a sua qualificação, manifestar o seu interesse em que tipo de ação poderá ser no serviço de água, no serviço de esgoto, no serviço de luz, de rodovias e ferrovias. Daniela, me permita destacar um ponto que mencionou o deputado Hugo Leal aqui, que para que todos que estão nos ouvindo aí possam entender. Ele falou assim, o Arnaldo foi conciliador. O que significa isso? E ele também é assim. Ele tem esse espírito de construção, de convergência. Porque muitas vezes, alguns debates, você acompanha, a nossa TV Câmara, a Rádio Câmara retratam isso, eles entram no calor de ser uma coisa de oposição versus governo, tá certo? E nós estamos fazendo uma regra que vai disciplinar contratos que muitas vezes vão durar 50 anos, 60 anos. Então serão muitos os governos que vão passar. Então esse cuidado foi, desde o primeiro momento que nós tivemos, e a comissão toda percebeu isso, que nós não deveríamos tratar como uma coisa, é a favor do governo ou contra o governo. Então nós fizemos uma regra para o Estado, de cenário de médio prazo. Segundo aspecto, nesses exemplos mencionados pelo deputado Hugo Leal também, muitas vezes se fala concessão para a área de infraestrutura. Todo mundo pensa, e é correto, em rodovia, hidrovia, aeroportos, portos e tudo mais, tá certo? Mas nós estamos falando também de concessões, esse instrumento, essa legislação vai ser útil e vai orientar concessões que nós vamos fazer na área da educação, na área da saúde, na área de presídios. Por exemplo, o governo federal disseminou, isso desde o governo anterior, um grande programa de creche. Ia fazer 3.000 creches. Qual a situação hoje? 1.500 estão completas. 1.500 são obras interrompidas de creche. Olha, um dinheiro jogado fora, tá certo? Agora o governo não tem dinheiro para completar. Então nós podemos fazer concessões nisso.
Ao invés de um município, tá certo, pegar, construir uma creche, tá certo, ter que depois fazer um concurso público, e aí contratar a educadora, a recreacionista, a pedagoga, a merendeira, tudo mais tal, você pode pegar uma entidade que assuma essa responsabilidade de cuidar ali das crianças, Agora, segundo, mediante critérios para fazer isso. Nesse exemplo então ele vai para a área específico, social também. Uma pergunta para os dois deputados, no caso da área social. A gente vive um momento de restrição de recursos públicos, tanto da União como de estados e municípios. Dá para fechar uma conta de ter esse atendimento nessas áreas e ainda se ter lucro para essas empresas? Olha, Tem recurso para isso? Veja, aí quem vai analisar é o próprio segmento. Você citou a área de educação. A área de educação, uma parcela da educação nossa também está nas mãos da iniciativa privada. A avaliação de quem vai se apresentar ao serviço. Eu, particularmente, né, eu tenho algumas restrições com relação a isso, mas acho que essa é uma oferta, é uma proposta. O que você não pode terceirizar, entre aspas, o que você não pode conceder são ações delegadas do poder público, ações também do próprio judiciário. Algumas questões são muito próprias da característica do poder. Fiscalização, por exemplo, da atividade econômica, os fiscais, isso não podem sofrer nenhum tipo de concessão. Agora, as demais, os serviços, como acontece hoje na área de saúde, algumas entidades, que agora são chamadas organizações sociais, prestam serviço e às vezes prestam relevante serviço. A questão é acompanhamento e, obviamente, pelo que eu saiba, tem disputa. Se tem disputa, tem alguém também tendo lucro, tendo retorno com esse tipo de investimento. A questão é, nesse aspecto, é o que eu discuto para as concessões, as já existentes, rodovias, ferrovias, é a fiscalização do poder público. Talvez essa resida a essência do sucesso de uma parceria público-privada ou de uma concessão. Porque às vezes a gente achar que entregar simplesmente resolve porque no setor privado a excelência, tudo é maravilhoso. Não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. É isso que eu ia questionar. No caso específico da área de saúde e organizações sociais, nós temos no Brasil exemplos de sucesso e exemplos que não estão. O município do Rio de Janeiro está passando Não, mas é problema do município do Rio, não sei nem das organizações. Por exemplo. Mas a gente tem exemplos aí em estados de situações diferentes nesse trabalho com organizações sociais e na saúde pública. Como que o senhor pensa em equalizar isso, deputado? Complementando aí a resposta do deputado Hugo, a sua pergunta, tá certo? Não tem uma solução única. Não é você ir num restaurante e só tem um prato, tá certo? Você tem que ter um cardápio. A administração pública tem que ter um cardápio de alternativas. Tem hora que tem que fazer diretamente, tem hora que tem que fazer indiretamente, tá certo? Por exemplo, quais as experiências que tem na área da saúde com relação a concessões ou PPPs que se fazem? Tem um local, por exemplo, que se faz a concessão do serviço de lavanderia, tá certo? Que você tem de um determinado hospital, um complexo hospitalar. Em outro momento é limpeza, lavanderia e segurança, tá certo? Então você tem vários formatos. O critério é o seguinte: primeiro, qualidade. Aí o que o deputado Hugo disse, fiscalização, regras claras. Tudo isso nós estamos fazendo para quê? Para ter serviço de qualidade e a menor custo. Se for para ficar mais caro, não. Tá certo? Se for para comprometer a qualidade, não. Mas há uma série de experiências. Nós fomos, por exemplo, a Belo Horizonte. E lá tem uma experiência de escola muito bem sucedida. É uma comprovação feita. Você conhece bem Belo Horizonte, tem relações familiares lá, tá certo? E lá tem uma coisa que se diz de qualidade e há um menor custo. Então você tem que fazer sempre com esse critério. Fiscalizar a qualidade, ver o custo e, ora, usar um instrumento, ora, usar outro instrumento. O que nós estamos fazendo com essa lei? Instituindo um instrumento que tenha transparência, que fortaleça a concorrência, tá certo? Que tenha fiscalização, para que seja algo que busque aquilo que o Estado não está dando conta. Agora, de prestar deputado, serviço de qualidade à população. Nessa questão da fiscalização, que seria aí um ponto fundamental dessa regulação que o senhor está propondo. A gente tem hoje muitas críticas aqui dentro do Congresso, mesmo a atuação das agências. Esse texto trata alguma coisa sobre agências? Como é que vai ser a relação dessas agências para proteger aí os indivíduos, os consumidores em determinadas situações? Vou passar para o Hugo, porque ele se preocupa muito com esse tema, depois eu posso complementar, mas o Hugo tem se dedicado muito a essa questão. A grande questão é essa, a discussão é essa. As agências, qual o papel? Agências reguladoras.
palavra já diz, é de regular o mercado, regular a atividade. Veja, vamos pegar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula a concessão das rodovias. Então, ela tem que ver o papel. Preste bem atenção, as agências tinham que ter uma atuação independente. Não são agências de governo, são agências independentes criadas para regular o mercado. Então, ela tem um papel, ela tem a visão do governo, tem que ter a visão do investidor, lá do concessionário, e tem a visão do indivíduo, do usuário. O usuário seja na rodovia, ferrovia, portos, aeroporto, o que for. Então, ela parte desse equilíbrio. O que aconteceu, infelizmente, no Brasil, é que a visão das agências se tornaram uma visão, às vezes, pessoal, de características. Não priorizaram, aqui no Brasil, isso eu faço essa crítica, isso há muito tempo aqui, em determinadas agências, optaram por uma decisão muito mais política do que técnica. E, às vezes, isso acaba refletindo na própria fiscalização. Essa é uma característica. Mas eu não vou demonizar as agências, porque nós tivemos um período em que as indicações não foram as melhores indicações e a produção do resultado, infelizmente, não surtiu o efeito que nós desejávamos. A agência reguladora continua sendo esse principal balizador. Ele tem que atuar com independência, tem que ter a visão do investimento, a preocupação com o investimento e o equilíbrio. O que aconteceu e por que o TCU acabou se apresentando cada vez mais? Por causa dessa falha, às vezes, na fiscalização, falha no processo de regulação. Agora, o Tribunal de Contas, eu concordo, e tivemos vários debates sobre isso, uma crítica, o Tribunal de Contas não tem papel de regulação, o papel dele é de avaliação do processo, dos resultados na administração pública. Mas ele acabou exercendo um papel de regulação por causa dessa falha que aconteceu. Falha que eu falo aqui, de repente, na discussão do processo. Agora, eu reforço essa característica, porque, veja, o Arnaldo falou que essas parcerias ou as concessões são processos que vão durar 20, 25, 30, até 50 anos. Portanto, por isso que os mecanismos de regulação, os mecanismos de controle têm que ser muito importantes. Não tem que ser excessivo, mas tem que ser importantes. Tem um ponto do texto do deputado Arnaldo, salvando o artigo 147, que fala da caducidade. Eu passei por alguns momentos, lá no meu estado, estado do Rio de Janeiro, falando sobre concessões de rodovias. Nós temos 3 concessões, do início, desde 95, as primeiras concessões, das 5 concessões, 4 foram no meu estado, no Rio de Janeiro. 4 concessões de rodovias federais. No momento em que não existia agência reguladora, no momento que não tinha assim, essa lógica das concessões, e nós sofremos durante 25 anos porque a fragilidade do processo dessa regulação e da fiscalização. Nós estamos discutindo o processo de caducidade. Caducidade é quando o poder concedente, a concessionária, não atua de acordo. E, às vezes, vai sendo autuada, vai sendo multada, e mesmo assim ela não consegue dar vazão ao serviço, ou seja, ao retorno para a sociedade, ao retorno do serviço que está sendo prestado. Aí o processo de caducidade é o último ponto, mas ele tem que se surgir. Para quê? Para evitar que ela fique encastelada, a concessionária fique encastelada em cima daquilo lá, você fala, não, eu ganhei esse contrato, são 50 anos, você tem que me respeitar. Não, respeitar desde que você faça um processo de avaliação permanente. Isso só vai dar certo, né, o que é o que nós desejamos, que as empresas venham, que invistam, que tenha regularidade, que tenha segurança jurídica, mas que o serviço seja bem prestado. Segurança jurídica para o outro lado também. Exatamente, que o serviço seja bem prestado. Por isso que esse tripé das agências, poder público, concessionários, o investidor e o usuário. O senhor trata desse ponto, deputado Arnaldo Jardim? Isso é uma das coisas que eu acho que é bem tratada no nosso parecer aprovado na comissão e que vai agora a plenário. A nossa ideia é em fevereiro nós podermos tratar disso no plenário. Lá está muito bem estabelecido que regras feitas pelo Legislativo, o Poder Executivo define uma concessão. A agência reguladora depois vai fiscalizar a concessão para ver se, do ponto de vista dos indicadores, da qualidade, dos investimentos, está sendo respeitado. E reforçamos também o Tribunal de Contas, que tem um papel de gerar pela questão ética, de transparência, de equilíbrio das contas e tudo mais. Então, essas funções do Poder Concedente, o Executivo, a agência reguladora, fiscalizadora da concessão e o Tribunal de Contas zelando por essa questão, estão muito bem estabelecidos, acredito eu, no projeto e estão desfazendo essa zona cinzenta
que o deputado Hugo se referiu e que muitas vezes fez a agência atropelar o tribunal entrar na questão da agência ou a agência conflitar com o próprio executivo. Deputados, a gente está aqui na pressão do tempo, terminando. Eu gostaria que os senhores fizessem suas considerações finais em 30 segundos e falassem um pouco do ponto de vista do cidadão. Qual a expectativa? Porque sempre que se fala em concessões, parcerias, sempre há um temor de aumento de tarifa, de cobranças, e o cidadão às vezes fica um pouco preocupado de aumentar uma privatização sem controle. Queria que os senhores falassem em 30 segundos para a gente encerrar. Daniela, em resumo, deputado Hugo Leal. Primeiro, a gente está num momento de restrição orçamentária, do orçamento público. Então, nós precisamos buscar iniciativas para poder aprimorar o serviço público, ok? Então, esse é o primeiro ponto. A questão, por exemplo, naquilo que for parceria público-privada, o impacto para o cidadão talvez seja o serviço. Isso é que ele tem que olhar. Agora, nas concessões, ele tem que olhar o serviço e a tarifa que ele está pagando. Então, esse conjunto abre a perspectiva, e é isso a grande preocupação, de instrumentos de reclamação, não só de ouvidoria, aquelas tradicionais, mas de reclamação, que a reclamação dele possa surtir efeito. Eu acho que essa assim, respeitando os contratos, respeitando os investimentos, também dê ao usuário uma participação efetiva nessa questão das reclamações e que os reclames dele possam ter resultado. Aí, tarifa e serviços vão ser analisados não só pelo poder público, mas sim pelo usuário. Deputado Arnaldo Jardim. Complementando isso, Daniela, o pior serviço, o mais caro, é aquele que não existe. É a água que não tem, é a estrada que faz o produto ficar comprometido, é a pessoa que não tem condução para chegar no trabalho, ou onde não tem de que deixar o seu filho, ou não é atendido no setor de saúde. Esse é o mais caro, tá certo? Mas isso também não explica. Nós não vamos querer fazer a qualquer preço. Por isso que esse capítulo do usuário, pela primeira vez, não havia nas leis anteriores, agora tem um capítulo, o usuário. Transparência nas informações, como é que vai ser feita a tarifa, qualquer norma que incida de custo adicional e estimular sempre, em cada concessão que vai ser feita, grande concorrência, para que com isso nós possamos ter as empresas competindo e garantia de qualidade a um custo no serviço a um custo menor. Deputados, obrigada pela participação. Já deixo um convite para os senhores retornarem para a gente poder falar mais de cada ponto que tem grande impacto aí nesse mercado. Vamos ter a votação no plenário, então vamos ter a oportunidade. Deputada Arnaldo Jardim. Muito obrigado. Obrigada. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei sobre a criação de uma lei geral de concessões com os deputados Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, e Arnaldo Jardim, do Partido Cidadania de São Paulo, relator do texto aprovado por uma comissão especial da Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.